Graça e paz em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 9. Amém? Diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venha a precisar. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por mais um dia, por mais um culto reunidos em Teu nome, Senhor. E como o Senhor sempre tem feito, Pai, em nome de Jesus, abre o nosso coração, abre a nossa mente para a Tua Palavra, nos dá todo o discernimento da Tua Palavra. E a mim, Senhor, eu te peço humildemente, que o Senhor venha me usar para transmitir à Tua igreja aquilo que o Senhor quer ensinar. Em nome de Jesus, faz a Tua obra para que a Tua igreja seja edificada na Tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos e te bendizemos. Amém, Senhor. Paulo, aqui no capítulo 3, ele manifesta ou mostra a preocupação dele com aqueles irmãos, no capítulo 3. E demonstrando essa preocupação com aqueles irmãos, demonstrando o cuidado dele, Paulo, com aqueles irmãos em Tessalônica, na igreja em Tessalônica, ele envia a Timóteo. E ele envia Timóteo com o objetivo e com a missão de fortalecer a igreja, confirmar a igreja, amadurecer a igreja e também para exortar a igreja, consolar, encorajar e tudo isso. Depois que Paulo envia Timóteo, e Timóteo cumpre essa missão dele de confirmar e exortar os irmãos na igreja de Tessalônica, Timóteo volta. E ele volta trazendo boas notícias ao apóstolo Paulo. Essas notícias que Timóteo traz ao apóstolo Paulo fazem com que Paulo fique feliz, que Paulo fique revigorado em saber que aqueles irmãos ainda continuavam na mesma fé, no mesmo amor, cumprindo todo o mandamento de Deus. E aquela notícia faz com que Paulo fique feliz, revigorado. Em seguida a isso, o apóstolo Paulo faz uma breve oração por aqueles irmãos. E após essa oração, depois de haver recebido essa notícia trazida por Timóteo daqueles irmãos, Paulo faz duas exortações àquela igreja aqui no capítulo 4. E a primeira exortação que Paulo faz àquela igreja é que ela seja santa, é que ela viva e pratique a santidade. Foi isso que a gente viu na semana passada. Foi isso que o Flávio pregou aqui na semana passada. Uma igreja praticando a santidade. Essa é a primeira exortação que ele faz aqui no capítulo 4. Olha, sejam santos, pratiquem a santidade, vivam uma vida digna, vivam uma vida em santidade, vivam uma vida em santidade, porque a santidade agrada a Deus. Essa é a primeira exortação que Paulo faz àqueles irmãos aqui no capítulo 4. E a segunda exortação que Paulo faz aqui no capítulo 4 é para que eles pratiquem o amor, para que eles se amem, para que eles amem
uns aos outros, para que eles pratiquem um mandamento, por assim dizer, ordenado pelo próprio Jesus. Porque foi o próprio Jesus que ordenou aos seus discípulos que eles deviam amar uns aos outros. Lembrando aqui do episódio em que Jesus lava os pés dos discípulos. Isso me faz pensar e imaginar qual teria sido a atitude dos discípulos de Jesus se Jesus tivesse dito assim: olha, eu vou me sentar aqui numa cadeira e eu quero que alguém aí lave os meus pés. Qual teria sido a atitude dos discípulos? O que vocês acham? Eles teriam lavado, isso não tem dúvida. Mas como isso iria acontecer? Será que eles iam brigar para lavar os pés do mestre? Será que ia dar aquela confusão? É eu, não sou eu, não, agora é minha vez. Será que daria isso? Só que Jesus, ele faz o oposto. Ele lava os pés dos discípulos. E aí, ele dá um mandamento. Qual é o mandamento? Lavai os pés uns dos outros. Vocês têm que servir um ao outro. Porque se vocês servirem um ao outro, é como se vocês tivessem me servindo. Minha é coisa de índio, né? É mim. Quando vocês servem uns aos outros, vocês me servem. Quando vocês lavam os pés uns dos outros, é como se vocês estivessem lavando os meus pés. E isso é o que Paulo aqui, só que com relação ao amor e ao serviço ao irmão, é o que ele está aqui exortando aqueles irmãos. Que eles se amem, que eles vivam uma vida de amor mútuo, que eles não somente amem, mas pratiquem o amor. E por que eu estou enfatizando essa palavra, pratiquem o amor? Porque amar de boca é fácil demais. Eu dizer para você, olha, eu amo você. Isso é a coisa mais simples. Mas atitudes que demonstram esse amor, aí é onde está o X da questão. É aí que vai demonstrar se de fato nós nos amamos. São as nossas atitudes uns com os outros. E Paulo faz aqui. E é isso que nós vamos ver essa noite. É Paulo aqui exortando aqueles irmãos. Essa é a segunda exortação que ele faz aqui no capítulo 4. Ele exortando esses irmãos para que esses irmãos pratiquem, vivam esse amor. Por favor, alguém lê aí o versículo 9 para a gente começar aqui pelo versículo 9. Quando, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Eu quero aqui observar algumas frases e palavras que Paulo fala. E a primeira frase que eu gostaria de observar aqui é quando ele diz que não há necessidade que eu vos escreva. Como assim? Por que Paulo está dizendo que não havia necessidade de estar escrevendo a ele sobre esse amor fraternal? Por que aqueles irmãos não havia necessidade de Paulo ensiná-los novamente a respeito disso? Eu creio que Paulo estava lembrando daquilo que está lá no capítulo 1, versículo 3, olha aí. Capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé e a abnegação do vosso amor. Ele mesmo, Paulo, havia presenciado quanto aqueles irmãos praticavam esse amor. Ele mesmo, Paulo, havia percebido naqueles irmãos que os ensinamentos que Paulo havia passado para eles, eles tinham entendido. E eles estavam
estavam praticando. E é por isso que não havia necessidade de escrever. Não havia necessidade novamente de instruí-los acerca disso, porque era uma coisa que eles já praticavam. Paulo está dizendo: olha, eu não precisava nem escrever. Eu não precisava novamente tocar nesse assunto, porque eu sei que vocês amam uns aos outros. Eu sei que vocês vivem esse amor de forma intensa. Eu sei que vocês vivem de forma real o amor uns pelos outros. Não há necessidade novamente de instruir-vos acerca disso. Não tem porquê. Não há essa necessidade. E essa é a coisa curiosa. Porque se não havia necessidade de Paulo escrever sobre isso, por que ele escreveu? Por quê? Não havia necessidade, ele disse isso. Não há, olha só, versículo 9: no tocante ao amor fraternal, ou seja, a respeito desse amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Não há. Vocês já estão instruídos. E essa era uma coisa que o apóstolo Paulo, ele também, sobre o amor daqueles irmãos, ele fala no capítulo 3, versículo 6. Olha aí, versículo 6. Além dele lembrar desse amor, foram as notícias que Timóteo trouxe a Paulo. Versículo 6 do capítulo 3. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Não apenas Paulo lembrava do amor deles, mas Timóteo trouxe notícias sobre esse amor. Timóteo trouxe a Paulo e disse: Paulo, tudo aquilo que você ensinou, tudo aquilo que você instruiu, eles verdadeiramente entenderam, e não somente entenderam, eles estão praticando. Eles continuam nesse amor. Eles continuam vivenciando, praticando o amor fraternal. O amor fraternal aqui é o amor entre os irmãos. Eles estão praticando esse amor. E é uma coisa interessante, irmãos, e eu vou já dizer por que Paulo escreve isso, mesmo dizendo que não havia necessidade, é que quanto mais nos relacionamos como irmãos, como igreja, mais a gente vai descobrindo os defeitos uns dos outros. E quando nós vamos descobrindo esses defeitos, a tendência é que o sentimento bom por aquela pessoa vai diminuir. Essa é uma tendência. Porque aparentemente, no primeiro momento, a gente está vendo apenas as qualidades, porque nenhum de nós é bobo para demonstrar logo os defeitos. À medida que a gente vai se relacionando e se conhecendo, é que as pessoas vão conhecendo os nossos defeitos e nós vamos conhecendo o defeito do outro. E é aí que o amor tende a esfriar. Só que aqueles irmãos não estavam assim. Mesmo eles se relacionando, mesmo eles se conhecendo, eles continuavam amando do mesmo jeito. É isso que nós como igreja precisamos fazer. Nós temos defeito, irmãos. Ou você acha que você é perfeito? Eu não sou. E mesmo assim precisamos nos amar. E mesmo assim nós precisamos praticar esse amor. Essa é a exortação que Paulo está fazendo aqui. Agora, respondendo a pergunta que eu fiz. Por que Paulo escreveu, se ele mesmo disse que não havia necessidade de escrever? É simples, irmãos. É porque mesmo as coisas que nós sabemos, é necessário que a gente esteja sempre lembrando disso. Lamentações 3:21 diz o quê? Alguém lembra? Trazer a memória. Quero trazer à memória
aquilo que pode me dar esperança. Por que eu quero trazer a memória? Porque é uma coisa que às vezes foge à memória. Você crê em Jesus? Amém. Você crê no Evangelho? Amém. Então, se você já sabe disso, se você já crê, se você já ouviu, qual a necessidade de a gente estar sempre lembrando do Evangelho? Porque é necessário. Coisas que a gente já sabe, mesmo essas, é necessário trazer a lembrança, é necessário trazer a memória. Eles eram irmãos que amavam, mas mesmo assim Paulo achou necessário exaltá-los acerca do amor uns pelos outros. E nós não somos diferentes. Não somos diferentes daqueles irmãos. Há uma necessidade, gente, de mesmo as coisas que nós já sabemos, há uma necessidade dessas coisas serem lembradas. Vir à memória. Outro dia, eu estava em casa e estava lendo algumas coisas, fazendo algumas anotações, e me veio uma memória. Eu creio que esse pensamento não veio de Deus, mas veio à memória assim. Eu estou falando muito sobre o Evangelho. Eu acho que os irmãos já devem estar cansados de tanto ouvir sobre o Evangelho. Eu acho que eu deveria parar um pouco. Veio de Deus esse pensamento? E aí eu me deparo com uma passagem dessa, que Paulo está dizendo: olha, não havia necessidade de escrever a você, mas eu escrevi. Porque mesmo aquilo que nós já sabemos, é necessário ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. É uma necessidade nossa. A gente sempre fala aqui sobre confiar em Deus. Sempre, geralmente a gente está sempre tocando nesse assunto. E é muito fácil confiar em Deus quando as coisas estão. O negócio é confiar em Deus quando o negócio está pegando. E mesmo a gente já sabendo que precisa confiar em Deus, é necessário alguém chegar e dizer: olha, confie. Confie. Ou por acaso a gente não sabe que precisa confiar? Uma vez eu recebi um conselho da seguinte maneira: confiar em Deus é bom, mas confiar demais. Confiar demais é perigoso, né? Eu mandei para ele direto. Confiar em Deus é bom, mas confiar demais, presta atenção, né? Mas a lição aqui é essa. Mesmo aquilo que nós já sabemos, é necessário a gente estar ouvindo e ouvindo. Amém? Amém. Versículo 10. Só uma coisa aqui, antes da gente passar para o versículo 10. Paulo exorta aqueles irmãos acerca do amor fraternal, porque acima de tudo, que a gente possa viver como cristão, aquilo que vai nos caracterizar como cristão é o amor. É como nós nos relacionamos como cristãos e irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, e vamos ver o que o próprio Jesus disse. Por isso é tão importante a gente amar uns aos outros. Olha o que diz aí.
O que é que diz? Nisto o mundo conhecerá ou conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Como é que nós vamos ser reconhecidos como cristãos? Como é que nós vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus? Como é? Quando nós nos amarmos. Quando nós amamos uns aos outros, o mundo vai olhar para nós e vai dizer: ali são discípulos de Jesus, porque eles se amam. Se amam de verdade. Amém? Uma outra coisa que ele fala aqui no versículo 9, e eu quero passar bem rapidinho por isso, é que ele diz o seguinte: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Por que instruídos por Deus? Por que Paulo está dizendo? Por que Paulo está dizendo que eles estão instruídos por Deus? Deus desceu do céu e instruiu eles? Não. Porque eles receberam a palavra, os ensinamentos de Paulo, como palavra de quem? De Deus. É por isso que ele está dizendo que eles estão instruídos por Deus. Porque quando eles foram instruídos por Paulo, eles receberam a palavra de Paulo como sendo palavra de Deus. Por isso ele diz: vocês estão instruídos por quem? Por Deus. Vamos para o versículo 10. E diz assim: e na verdade estáis praticando isso mesmo. Essa frase, e na verdade, ela remete a um mandamento, aquilo que é verdade, aquilo que é absoluto. E esse mandamento é o mandamento de amar. Vocês ainda estão no Evangelho de João ou saíram dele? Voltem lá e vejam no capítulo 15, no versículo 17. Alguém lê? Quem achou pode ler, por favor. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Por isso essa frase, e na verdade, ela remete ao mandamento. Esse mandamento de amar. Amar não é uma opção. Eu não amo você se eu quiser. É um mandamento. Jesus mandou que nós nos amássemos. Aí, João 15, 17. Isso vos o quê? Vos mando. Amar é um mandamento. Jesus mandou que nós nos amássemos. E nós precisamos nos amar. Mas ele continua no versículo 10. Vocês já estão praticando isso mesmo. Com todos os irmãos da Macedônia. Esse amor deles, que eles sentiam uns pelos outros, era um amor que eles vivenciavam na prática. Abram aí, na carta de João, na primeira carta de João. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18. O que diz aí? Alguém achou? Pode ler. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. É o que eu falei aqui naquela hora. O amor que nós temos que ter uns pelos outros não pode ficar apenas de palavras. E era isso que aqueles irmãos faziam. Eles não amavam só de palavras. Olha só. E na verdade estáis o quê? O que eles estão fazendo no versículo 10? Praticando.
O amor que eles sentiam uns pelos outros não era apenas um amor de boca. Eles praticavam. E praticavam com quem? Com todos. Com todos da Macedônia. Isso aqui, irmãos, é algo que nós precisamos pensar um pouco. Nós somos tendenciosos como pessoas, não apenas como cristãos, mas como pessoas, nós somos tendenciosos a escolher quem a gente vai amar. Esse aqui eu amo, mas aquele ali, nada. O Alisson até que vai, mas o Wagner... Isso não existe. No nosso meio, isso não existe. Aqueles irmãos praticavam o amor com todos os irmãos. E ele fala aqui da Macedônia. Não era apenas os irmãos da igreja em Tessalônica. Eram com todos os irmãos da Macedônia, daquela região da Macedônia. Nós não devemos apenas amar os irmãos aqui no Gereissati 1, mas amar todos os irmãos do Maracanaú. É mais ou menos isso. E não apenas do Maracanaú, mas qualquer irmão. Sem acepção, essa é a questão, irmãos. Nós não podemos escolher aquele que amamos e aquele que não vamos amar. Porque amar para nós não é uma opção. É o quê? É o mandamento. Só que aqueles irmãos, eles não apenas amavam porque era um mandamento. Eles não amavam por obrigação. E era isso que impressionava Paulo. Eles amavam porque amavam. Eles amavam porque eles praticavam isso numa naturalidade fora do igual, fora do comum. Era algo que eles faziam sem esforço. Amar, respeitar, conviver uns com os outros. E o interessante, olha só o que Paulo termina falando no versículo 10. Contudo, ele está dizendo, olha, vocês amam todos os irmãos da Macedônia, contudo, vos exorto, irmãos, a prosseguirdes cada vez mais. Sabe o que isso é fantástico? É que Paulo está aqui, talvez, falando de uma coisa que ele falou aos romanos. Ele está dizendo, olha, vocês amam, o amor de vocês é algo fantástico, mas progridam, continuem. Amar nunca vai, por assim dizer, nunca vai faltar a quem amar. Nunca amaremos o suficiente. Sempre vai ter motivos para amar. Sempre vai ter quem amar. Nunca amamos demais. Abram em Romanos capítulo 13. Olha o que Paulo diz. Versículo 8 de Romanos 13. Ele diz: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Nunca amaremos o suficiente, irmãos. Nunca. Sempre haverá um pouco mais para amar. Progridam no amor, Paulo disse lá no final do versículo 10 de Tessalonicenses capítulo 4. O amor nunca é demais. Eu não sei se era isso que passava na mente de Paulo, mas talvez na mente de alguém, de algum de nós, possa passar: eu estou amando demais aquela pessoa, eu estou amando demais aquele irmão, aquela irmã. Na mente do cristão isso não pode existir.
Se tem uma coisa, e quando Paulo diz aqui que a ninguém deveis coisa alguma exceto o amor, ele não está dizendo que é uma coisa que você não tem que fazer, tem que ficar em dívida. Ele está dizendo que mesmo quando você ama, ainda não é suficiente. Você ainda tem uma dívida. Você ainda tem o que amar. Ainda está faltando amor aí. Ame. Ame. Ame sem medidas. Qual de nós daria a vida, a nossa vida, um pelo outro? Qual? E talvez essa seja a medida máxima do amor fraternal um pelo outro. Eu não sei se quem aqui estaria disposto a morrer pelo irmão, mas se não estamos, ainda falta amor. Ainda falta. A nossa medida de amor tem que ser essa. Eu morreria por você se me fosse pedido. Não estou dizendo, irmãos, que eu atingi esse nível e ainda estou buscando. Mas quero conseguir, juntamente com vocês, chegar nesse amor fraternal. Que nós nos amemos uns aos outros como de fato e de verdade, e não apenas de palavra, de boca, de língua. Um amor na prática, na vivência, nos relacionando, conhecendo os defeitos, os erros uns dos outros, mas mesmo assim amando, porque é um mandamento, porque é a maneira pela qual nós vamos ser reconhecidos como os servos desse Deus Todo-Poderoso. Versículo 11. Alguém lê, por favor. Se a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Essa palavra, viver tranquilamente, ela significa uma coisa. Ela significa viver em paz uns com os outros. Ele está falando de amor. E se nós queremos viver uma vida onde nos amamos, é claro que precisamos viver em paz. Se nós vivêssemos toda hora, em todo momento, brigando, se arranhando, tendo intrigas, discussões, como iríamos nos amar? De que maneira? Não daria. É por isso que nós precisamos procurar viver uma vida tranquila, com paz entre nós, sem aquelas picuinhas, sem aquelas besteiras, que dá para a gente viver tranquilamente. E eu estava esses dias lembrando de um acontecimento que aconteceu, e eu fiquei lembrando de uma coisa. Eu não vou nem falar o assunto, não vou falar o que ou quem estava envolvido, mas eu fiquei pensando, meu Deus, eles têm tudo para viver em paz, mas ficam procurando problemas. E às vezes a gente é assim. A gente é assim em casa, com a nossa esposa, com o marido. A gente tem tudo para viver em paz, e daqui a pouco a gente diz, e essa luz acesa aqui, e essa tampa do vaso que ninguém baixa, e essa toalha molhada em cima da cama, essa parte de dente apertada no meio, que eu tenho muita raiva disso. Mas nós temos tudo para viver em paz, mas procuramos
procuramos briga, procuramos desavenças. E eu citei aqui algumas situações do convívio familiar, mas no meio da igreja às vezes é assim também. Coisas que a gente poderia resolver, a gente traz à tona e aí procura uma confusão. Precisamos diligenciarmos a viver uma vida tranquila, em paz. A tradição diz que o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão que eles deveriam viver tranquilamente, porque a tradição diz que aqueles irmãos na cidade de Tessalônica, eles eram irmãos muito impacientes. Eles eram irmãos que, no popular, pavio curto. E isso fazia com que entre eles houvesse muitas coisas como essa que eu acabei de falar. E Paulo está dizendo, olha, sejam tranquilos, vivam em paz. Porque, na verdade, se essa tradição ela é verdadeira, que aqueles irmãos eram impacientes, e eles tinham esse tipo de atrito, é possível que no meio deles houvessem pessoas intrigadas por alguma situação, por algum atrito. Irmãos, como é possível cristãos que não se falam, intrigados, como é possível isso? Ou porventura a gente acha que isso que a gente está vivendo não é pecado? Eu não falo com o irmão, eu tenho intriga com aquele irmão, eu não falo com ele, mas quero ir para o céu. Como assim? Ou porventura você acha que aquele irmão que você não fala, ele não vai estar lá no céu? Se você não procurar falar com ele, é mais fácil ele ir e você não. Como é possível isso? Não cabe. Ou você acha que na hora lá, né, a tradição católica diz que quem tem a chave das portas do céu, né? O Pedro. Aí você acha que na hora o Pedro vai te dar um alívio lá? Não, Pedro, peraí, é porque ele sabe, mano, sabe aquele irmão lá, bicho. E a gente já chega lá como cearense, né? Falando, macho. Não existe isso, irmãos. Nós precisamos viver em paz uns com os outros e buscar a reconciliação com o irmão. Olha, isso é tão sério que Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: se você tiver alguma coisa com seu irmão, na hora de ofertar, o que você tem que fazer? Deixa a oferta, se reconcilia com o teu irmão. Depois de se reconciliar, você volta e aí sim você oferta. E sabe por que isso? Porque se você ofertar assim, a sua oferta não valeu de nada, não agradou a Deus. Não agradou. A gente fala muito da oferta de Caim e Abel, que Caim e Abel eles ofertaram, e aí Caim deu das primícias, mas uma coisa que a gente não observa é que antes de não aceitar a oferta de Caim, Deus não aceitou Caim. Lá está escrito assim: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Antes de não se agradar da oferta de Caim, Deus não se agradou de Caim. E com certeza, no coração de Caim já havia muita inveja com relação ao seu irmão. E provavelmente foi isso que Deus viu. E a oferta que ele trouxe não agradou pelo coração que ele já estava demonstrando. Então nós precisamos viver em paz. E se há alguma intriga entre nós, buscarmos reconciliação uns com os outros. A gente às vezes não percebe, mas olha, suponhamos
que cada um de nós seja um dedo da mão. Você já imaginou o polegar intrigado com o mindinho? Eu não vou mais falar com você, mindinho. Você já imaginou uma situação dessa? Ou então a mão diz, eu não quero mais saber de você, pé. Não existe isso, irmãos. Se machucar o pé, o corpo sente. Se machucar a mão, o corpo sente. Se machucar o mindinho, o polegar vai sentir. Nós somos membros do mesmo corpo. Às vezes eu acho, aqui não, em nome de Jesus, mas eu acho que alguns irmãos ficam felizes quando outros são tirados da igreja. Recentemente eu e o Flávio ouvimos uma história que, assim, de ficar com o coração partido, de um irmão estar comemorando o fato de que um outro ia ser mudado de igreja, por assim dizer. Ele era o evangelista da igreja, ia deixar de ser, e um outro irmão estava comemorando isso. Isso é um absurdo. E às vezes eu penso que existem pessoas assim. Esse aí vai sair, glória a Deus. Precisamos viver tranquilamente uns com os outros, buscar a paz uns com os outros. E aí ele fala uma coisa interessante, uma coisa intrigante, aliás. Ele fala: diligenciar por viver tranquilamente e cuidar do que é vosso. Sabe o que Paulo está dizendo aí? Ele está dizendo não se meter na vida de ninguém. É literalmente isso. Não ser alguém intrometido. E ele cuida mais. Ele fala o seguinte: cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Aqui a situação é a seguinte: naquela igreja, naquela situação ali, havia alguns irmãos que estavam largando o emprego. Simplesmente não queriam mais trabalhar. Jesus estava para vir, estava às portas, eu não vou mais trabalhar. E é tanto que na segunda carta, Paulo vai dizer que se você não quer trabalhar, então deixe de comer. Só que esses irmãos que estavam largando o emprego, eles estavam, vamos dizer assim, arranjando uma outra ocupação. E qual era essa ocupação? Se intrometer na vida dos outros. Porque quando você está ocioso e não tem nada para fazer, você começa a prestar atenção. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, vai trabalhar. Vai cuidar do que é de vocês. E ele diz isso porque se a pessoa estiver trabalhando e tiver o que fazer, ele não tem tempo para estar olhando para a vida de ninguém. E mais, ele está mandando trabalhar porque aqueles que estavam largando emprego, eles estavam vivendo ou sendo um peso para a igreja. E não era uma situação de que o cara perdeu o emprego. Eles estavam abandonando seus empregos. É diferente. A situação aqui não é de alguém que perdeu o emprego e ficou desempregado e a igreja precisa cuidar desses. Não é essa a situação. É daqueles que diziam: olha, Jesus está voltando, eu não vou mais trabalhar, para quê? Ele vai já chegar. E aí arranjavam a ocupação de ficar olhando e observando a vida dos outros. E Paulo está dizendo: cuidai do que é vosso e trabalhe com as próprias mãos, como vos ordenamos. Essa era a situação. E para finalizar, versículo 12. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venha a precisar. Essa portar-vos com dignidade é viver decentemente. É viver uma vida decente, uma vida honesta, uma vida de alguém que é respeitador,
uma pessoa que fala a verdade, não mente, uma pessoa que na praça é visto como bom pagador, compra e paga. É esse tipo de pessoa. Isso é viver dignamente, é viver decentemente. Mas por quê? Porque quando nós vivemos assim, nós adquirimos a confiança e o respeito das pessoas. Se a gente vive de forma honesta, digna, honrosa, respeitosa, nós vamos adquirir a confiança e o respeito das pessoas. E quando, escute isso porque é importante, irmãos, as pessoas escutam quem elas confiam e respeitam. Se você tem confiança e respeito por alguém, você vai ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Agora, se você não confia e respeita, dificilmente você vai parar para ouvir aquela pessoa. Porque você não a respeita. Porque você não confia no que ela diz. Mas se você respeita e confia, você para. Portanto, nós como cristãos precisamos aprender a viver decentemente, de maneira a conquistar a confiança e o respeito das pessoas, para que elas possam ouvir o que nós temos a dizer. E o que é que nós temos a dizer? O Evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas as pessoas só nos ouvirão se nós conseguirmos a confiança e o respeito delas. Caso contrário, elas não pararão para nos ouvir. Como é que ela vai parar para ouvir um mentiroso? Como é que ela vai parar para ouvir uma pessoa que não é respeitosa, que é desonesta, que passa calote em todo mundo? Ninguém para ouvir esse tipo de gente. Pelo contrário, as pessoas se afastam desse tipo de gente. E nós precisamos, versículo 12, de modo digno, nos portar diante dos de fora. É isso que nós precisamos aprender, porque isso também é praticar o amor. Quando nós pregamos o Evangelho para aqueles que ainda estão perdidos, irmãos, de modo prático, nós estamos dizendo para aquelas pessoas que nós amamos e não queremos que elas continuem na mesma situação que elas estão. Pelo contrário, nós queremos que elas se arrependam e vivam uma fé em Cristo tal qual nós vivemos. Isso também é amor. Amém? É isso que nós precisamos aprender a fazer. Amar uns aos outros, amar os de fora. E que Deus seja louvado em tudo. Amém. Fiquemos de pé. Nós vamos orar.